Amados irmãos e irmãs, uma vez no ano, ou melhor dizendo, no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, e na sexta-feira santa, sexta da Paixão, a igreja narra o Evangelho da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta comemoração, nós omitimos o evangeliário, as velas, o turíbulo. Hoje é domingo, é dia do Senhor, dia de festa. Nós entramos na procissão de Ramos e proclamamos Jesus como rei dos judeus. É impressionante como um título de Jesus foi utilizado para o prender, para o matar. Jesus é rei. Impressionante como todos naquela procissão caminhavam em cima dos seus egos. Aquela grande multidão que estava naquela mesma procissão de Ramos, em Lucas 19, aonde começou a missa, lá em cima, é a mesma multidão que está em Lucas 22, cá embaixo, dentro daquele julgamento. Padeceu sob Pôncio Pilatos. No credo, nós contamos a história de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele também, antes de entrar em Jerusalém, Ele ainda fez alguns milagres. Ele curou a fé de Zaqueu. Ele anunciou aos seus discípulos, catequizando como é que eles deveriam ser discípulos e apóstolos. Nesta mesma narração de hoje, nosso Senhor lembra que os discípulos devem ser aqueles que servem. As nações e os outros reis tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. É o vínculo espiritual que existe na paróquia. Enquanto a paróquia não tiver um vínculo de unidade, enquanto os paroquianos ficar pensando que aquele que está nos dirigindo como nos de reger, governar, ensinar e de santificar, ele parece que precisa ter aquilo que os governos deste mundo têm para poderem se reeleger ou serem impeachmentados. A rejeição popular, né? O índice de rejeição está muito elevado. Aí eu entro no time que está ganhando. Eu saio da procissão de Jerusalém, de Ramos, e entro na procissão do juízo que vai soltar Barrabás e prender Jesus. Então, amados, o vínculo espiritual que existe, Jesus imprimiu no coração dos seus discípulos naquela celebração da Santa Ceia, também relatado neste Evangelho. Quando nosso Senhor, antes de sofrer a sua agonia mortal, já estava buscando rezar no Monte das Oliveiras, sempre de madrugada rezando, de manhã pregando na sinagoga e fazendo milagres. Na sua última noite, depois de fazer o milagre que o fez ser preso, a ressurreição do seu amigo Lázaro, Jesus vai relatando: veja, eu falei para vocês que tivesse apenas uma sacola, uma túnica, agora vendam, porque vocês precisam comprar espada.
É a espada que decepou a orelha do soldado que veio prender Jesus. Então, amados, nós já sabemos o caminho da salvação. Jesus anuncia aos seus discípulos o que vai acontecer. Nós sabemos como viver uma Semana Santa, e a questão é que às vezes a gente pensa que estamos preparados, totalmente preparados para receber o corpo de Cristo. Aí vem o testemunho de Pedro, que Jesus então profetiza e fala da sua fé, dizendo que quando Pedro se convertesse, ele iria confirmar os seus. Pedro, pecador. Judas, pecador e traidor. E o pecado é uma traição. Então, amados, nos coloquemos então no lugar dos apóstolos, dos discípulos, e escutemos Jesus dizendo também para nós: quando você se converter, você vai confirmar os seus irmãos. Quando você se converter, você vai confirmar a sua família, a sua casa, os seus. Então, amados, foram estes os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo dentro da sua paixão, de tantos outros que, se fôssemos meditar aqui, nós iríamos nos atrasar para o café da manhã, de amanhã. Não dá tempo da gente meditar. O que sabemos é que Jesus, ele é preso porque afirmou ser quem é. Enquanto Jesus estava com os seus, fazendo milagres, agora há pouco, antes da caminhada para Jerusalém, os fariseus, preocupados com aquela comoção do povo, diz a Jesus: Senhor, faz com que os teus discípulos se calem. E aí Jesus diz o quê? Se eles se calarem, as pedras falarão. Não tem como conter nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como conter. Há pouco eu recebi uma mensagem, e eu tenho muito carinho por essa pessoa, e ela sabe muito bem: Padre, como é que a gente vai fazer a procissão se aqui está barulho de som, bares, mesas, bebidas? O que nós vamos fazer? Uai, e a nossa fé? E a nossa fé? A nossa fé oprime também as pessoas? Repete-se o Evangelho. Jesus diz: se nós, você e eu, nos calarmos, as pedras dali, aquelas pedras que estão lá na frente, elas vão falar. Sabe o que nosso Senhor Jesus quis dizer com isso? Você não é a pessoa mais importante em toda essa história. Você não é o bonito que fará as coisas acontecer. A fé da igreja, amados, é maior do que a nossa. E se eu me calar, as pedras falarão. Para que temer? Para que temer evangelizar? Para que temer ser católico? Então, quando a gente vê nosso Senhor Jesus, antes de entrar na cidade de Jerusalém, ele olha aquela cidade de cima, no monte, e ele chora: Jerusalém, Parari, Santo André, fostes por Deus visitada e não reconhecestes. As lágrimas de Jesus por aquela cidade é pela falta de fé, é pela ingratidão daquele povo que foi visitada, que não reconheceu o
tempo em que foi por Deus visitada. Quando Jesus convida Pedro para rezar, vocês ouviram na narração que enquanto Jesus estava em agonia mortal, um anjo veio com só, sim ou não? Quem foi que enviou aquele anjo para Jesus? Só porque ele era Deus? Sabemos, amados, que Jesus, ele anulou a sua divindade neste momento da paixão, porque nosso Senhor estava puro humano, vivendo esta paixão. Então ele sentiu todos os espinhos, todas as cusparadas, todas as humilhações como humano puro. Ele simplesmente, ele anula, ele silencia a sua divindade para que a sua humanidade falasse, ou ele não suaria gotas de sangue. E nós ficamos achando que é uma coisa encantada, né? É mais um ano, é mais uma semana encantada chamada Santa, né? Magicamente a gente desce a ladeira, arruma as coisas como eu sei que tem que ser. Nos preparamos para chegar até aqui. Foram quantos dias? Até hoje? Ontem? 40 dias. Ainda vamos atender confissões segunda, terça e quarta, após as missas, porque antes eu estarei na outra cidade, um pouco mais cedo, atendendo lá também. Então, ainda dá tempo de nós vivermos uma semana santa, cumprindo os preceitos da lei de Deus e da igreja. E um dos preceitos da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano, comungar ao menos uma vez por ano e participar da missa inteira, para cumprir o preceito do terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e dias santos, fazer jejum e abstinência de carne, e por fim ajudar a igreja com o dízimo. Então, amados, para que a nossa semana ela seja uma semana, e a semana tem quantos dias? 7, e o 8º é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, e nós que somos povos colonizados pelos povos ibéricos e não anglo-saxões, nós temos uma proximidade com a língua latina, né? Então, tem uma ideia, fomos colonizados por povos europeus e não lá dos Estados Unidos, né? E os povos europeus trazem esta raiz, este berço da civilização, e temos a graça de viver o domingo como um homem que parece o que ele significa ser, Dominus, que quer dizer dia do Senhor. E todos os outros dias são contados com os números ordinários. Segunda, terça, quarta do primeiro dia, segunda do primeiro dia, terça do primeiro dia, que a gente chama ferial. São as férias, são os dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, que não é aquela feira do forró bodó, mas é esta sequência ferial
que envolve toda a semana, quinta, sexta e o Shabat, que quer dizer o descanso, que é o sábado, do Antigo Testamento. Para nós católicos, o descanso é no domingo. Então, se é a Semana Santa, a semana começa quando? Ontem. Nas vésperas de ontem, 6 horas da noite do sábado já é domingo. Então, o meu domingo de Ramos começou ontem às 6 horas da noite. Aí nós vamos para a segunda, e nós vamos hoje abrir a janela para amanhã. Segunda-feira, às vésperas, nós já vamos rezar a liturgia da unção de Betânia. Uma pecadora entra na sala, quebra nos pés de Jesus um vaso de perfume de nardo puro, que provavelmente ela ganhou vendendo o próprio corpo, uma prostituta. Ou seja, ela quebra o seu pecado nos pés de Jesus. Jesus tem este poder milagroso de quebrar o pecado, e ela enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Abre-se a janela para a terça, onde haverá a traição de Judas, que também continua na quarta, em vista da quinta-feira da Santa Ceia do Senhor, com a instituição da Eucaristia e com a própria traição do Senhor por parte de Judas. Pergunto, das crianças, quem vai estudar amanhã de manhã? Diga eu. Amanhã tem aula? Tem escola, né? Na sede da nossa diocese, a missa de Santos Óleos é engolida pelo comércio. Nós padres não temos nem aonde estacionar na missa da manhã de Santos Óleos, né? De modo que, para que a coisa mude, é necessário que no Brasil inteiro haja um projeto de lei nas câmaras dos vereadores votando, e a primeira cidade que isto conseguir, ela terá uma repercussão nacional, Deus assim queira, ou não, porque o negócio da grande mídia é abafar a glória de Deus. Imaginem numa cidade a semana ser declarada santa, não tem nada. Nós vamos dar o exemplo. O trabalho público da parte da igreja que pega a rua vai parar. Falei para os trabalhadores: segura as pontas, se aparecer trabalho por aí, vão-se embora, para vocês não perder. Façam um trabalho mínimo nos seus casos, mas nós, como igreja, vamos dar o exemplo. Amanhã não tem trabalho braçal. Nosso ofício amanhã ele é divino, né? A nossa missa à noite, às 7h30 da noite da segunda-feira da Semana Santa, né? E cada fiel reze as laudes, reze a hora média, reze as vésperas. Vocês rezam, minha gente? Rezam? É o que? Aquele sinal da cruz quando você acorda faz... Reza mesmo? Para rezar? Entende? Então, esta oração que o padre está falando é porque, se fôssemos meditar tudo o que está aqui na Paixão do Senhor, como eu falei, a gente ia se atrasar para o café da manhã, de tanta coisa. Logo, a igreja sabiamente reza a oração do bispo. A oração do bispo é a liturgia das horas. A primeira hora rezada é a da manhã, chama-se louvor da manhã, laudes. No ofício da Imaculada Conceição, você vai ter lá as laudes, a hora prima, a tércia, né? As vésperas completas. São essas horas que são mencionadas
num ofício popular para que as pessoas também parem naquelas horas para rezar. Então você participa, nós participamos quando eu paro pela manhã às 6 horas da manhã e rezo as laudes. Eu estou rezando com o bispo de Roma, que é o Santo Padre o Papa, que o nosso bispo diocesano está em comunhão, que nós estamos em comunhão com eles. Aí eu vou rezar a hora média, as horas complementares das 9h15, ou seja, é uma paradinha que eu dou para vir rezar. E as vésperas, que é às 6 horas, e as completas, que é antes do meu repouso. Então, como a gente não pode meditar e ficar na igreja, na paixão, também tem essas horas da liturgia das horas, e também vocês viralizem entre vocês, pesquisem o relógio da paixão. Está lá, pesquisem, o relógio da paixão. Aí na quinta-feira, a partir da entrega de Nosso Senhor, eu vou rezando o que está acontecendo com Nosso Senhor, cada hora. Numa dessas horas, Jesus apareceu para uma beata santa, uma freira, Santa Margarida Maria Alacoque, e disse: Margarida, você vai despertar entre as 23 horas e meia-noite da quinta-feira para a sexta, e vai ficar 1 hora prostrada com o rosto no chão, rezando comigo. É aqui aonde nasceu a hora santa. Então, amados, quem inventa a igreja não são os homens. Quem criou a igreja foi nosso Senhor Jesus Cristo. Esta igreja católica, que tem esta beleza singular, que você não vai ter em lugar nenhum. A hora santa da quinta-feira nasceu deste momento de Jesus. E quando nosso Senhor estava em agonia, voltando à história, quem foi que rezou por Jesus? Porque apareceu um anjo para consolar ele. Pedro dormiu, os outros todos dormiram. Será que não foi a mãe de Jesus, Nossa Senhora, que estava rezando pelo seu filho, e naquela hora um anjo foi lhe consolar? Como nós rezamos, né, na Via Sacra, quando termina, qual é o hino que a gente canta quando passa de um para outro? Acordem. Como? Pela Virgem dolorosa. Eita, acorda, povo. Pela Virgem dolorosa, piedosa, perdoai-nos, em nome de Jesus, perdoai-nos. Foi ela, foi Nossa Senhora que rezou pelo seu filho, e o anjo foi consolá-lo, foi visitá-lo. Padre, como é que eu sei disso? Reze, pergunte-se, medite, saia da missa meditando o que foi dito aqui, vá além da palavra de Deus, tenha uma vida espiritual, busque ter esta vida interior, seja divino, como Jesus, Ele deseja que sejamos. Com o poder divino, Ele esconde sua divindade, amados, para viver a nossa humanidade, para sofrer na sua carne tudo aquilo que nós deveríamos passar, Ele passou por nós. Jesus sofreu agonia porque Ele pensou individualmente, não nos seus, mas Ele é Senhor do princípio e do fim. Você estava no pensamento de Jesus na noite da sua agonia. Eu estava, você estava. Jesus estava sofrendo pelos nossos pecados. Isto significa, amados, que eu preciso nesta semana me unir a Jesus. A semana, ela é santa. Se o tempo e o governo e este século não reconhecem mais a Semana Santa, nós, católicos,
somos os primeiros a santificar as horas, rezando. Baixa o aplicativo, Liturgia das Horas, Laudes. Começa o teu dia rezando a oração do bispo, termina o dia rezando a oração do bispo, da igreja. O grande problema, amados, é porque nós somos divorciados da fé e queremos uma igreja sem papa, bispo nem padre, e o vínculo espiritual, nós católicos cristãos, é cortado, porque muitos, ao invés de caminhar seguindo os passos de Cristo, caminham em cima dos seus egos, querendo uma igreja vaidosa e amostrada, cheia de pompas, e esta não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, imitemos nosso Senhor, façamos a nossa semana santa, começando com a oração da igreja, buscando fazer como nosso Senhor Jesus Cristo, caminhar em cima da nossa humanidade fragilizada, ouvindo a oração que Jesus fez por mim e por você. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Creiam em Deus Pai, Todo